Como desenvolver resiliência diante de um projeto de vida quando ele está prestes a dar errado? Eu sou Otávio Lino, eu sou biólogo e jornalista, e há mais de 10 anos eu venho fazendo reportagens sobre viagens, principalmente sobre ecoturismo, turismo de aventura e turismo de base comunitária. E foi nesse último tipo de turismo que eu descobri que o turismo ele pode ser uma ferramenta muito importante de preservação, tanto ambiental quanto cultural. Eu sou o Márcio Sanches, eu sou publicitário e fotógrafo e sempre gostei muito de viagens e sempre tentei aliar o meu trabalho com o que eu mais gostava, que era viajar. Viajei por toda a América Latina e numa dessas viagens, a gente, junto com o Otávio, a gente percebeu que a gente tinha um objetivo de vida muito comum, que era trabalhar viajando. Foi aí que a gente decidiu fazer uma grande expedição pelo interior do país. E fazer uma expedição desse porte, que se propõe a dar uma volta em todo o Brasil, demanda muito planejamento. E no decorrer desses 3 anos que a gente planejou essa viagem, a gente se deparou com alguns dilemas. E o primeiro dos dilemas era qual seria o nosso meio de transporte. A gente poderia ir desde ônibus, carregando tudo nas mochilas, até ir com um carro do ano. E a gente não teve a menor dúvida de que a gente queria ir com o carro do ano. A gente fez essa viagem com o carro do ano de 1976. Uma Chevrolet Caravan, que foi comprada pelo preço de R$5.000, o preço de uma bicicleta praticamente. Com mais R$15.000 nós adaptamos ela inteira. Transformamos ela numa casa com uma cozinha que nos permitia passar até 7 dias em autonomia, sem precisar de reabastecimento. A gente poderia dormir nesse carro e trabalhar nele. Ele tinha mesa, luzes de LED, tomada, tudo para a gente realmente viver dentro do carro. E por ser uma expedição independente, a gente não tinha todo o dinheiro, isso é fato. A gente gastou com a reforma do carro, a gente gastou com o restante dos equipamentos audiovisuais, que também eram precários, mas que a gente precisava para concluir o nosso objetivo, e nos sobraram R$12.000. Isso era 50% do que a gente imaginava gastar da viagem. Foi aí que a gente batizou essa expedição de Expedição Raiz. Expedição Raiz por 2 motivos. O primeiro é que a gente foi atrás das raízes culturais do país. E o segundo, porque a gente faria com R$12.000 no melhor estilo roots. Então, a gente não tinha todo o dinheiro e, sabendo disso, a gente levou para essa viagem 500 fotos da nossa carreira já impressas, e essas fotos seriam o complemento de renda para a gente conseguir terminar essa expedição. Bom, e um planejamento tão grande, ele precisa ser muito detalhado também na rota que a gente pretendia fazer. O nosso objetivo era produzir uma série para a TV em 12 episódios. E, feito isso, nós planejamos cada um dos destinos que nós passaríamos e de uma forma que pudesse abranger o maior número de paisagens diferentes do país e o maior número de culturas que o nosso país também tem. Então, num belo dia, 8 de outubro de 2014, a gente saiu daqui de São Carlos e demos início à Expedição Raiz. O primeiro destino foram as cavernas do Vale do Ribeira, ainda aqui dentro de São Paulo. O maior conjunto de cavernas, a maior concentração de cavernas do mundo. Saindo do Vale do Ribeira, a gente seguiu até o ponto mais ao sul da viagem, no Rio Grande do Sul, para conhecer os cânions de Aparados da Serra e a cultura gaúcha. Aí, então, a gente começou a subir o mapa em direção ao centro-oeste. Primeiro para o Pantanal, depois para a Chapada dos Veadeiros. E, lógico, pequenos problemas sempre aconteciam. Um dia estourava um vidro do carro, no outro dia precisava trocar um limpador de para-brisa. Pequenos problemas sempre acontecem e a gente estava preparado para isso. Então, a gente entrou na região norte do Brasil, até o Tocantins, e o nosso objetivo era conhecer o Jalapão. E o Jalapão tinha que estar no nosso roteiro. Não só pelas paisagens, que cada dia estão mais conhecidas, as dunas douradas, os fervedouros, mas pela cultura que existe dentro da comunidade Mombuca. É uma comunidade quilombola, matriarcal, e que é conhecida no mundo inteiro pelo trabalho que eles fazem com capim dourado. Como o Otávio falou, a gente não podia deixar o Jalapão de fora, e só que a gente tinha um problema muito grande, que era entrar no Jalapão. Para quem não conhece, o Jalapão é um dos lugares que tem a menor densidade demográfica do Brasil, menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Isso se equipara talvez à densidade demográfica da Amazônia. E um outro problema que tem no Jalapão são as estradas.
Todo mundo que vai para o Jalapão aconselha a não entrar com um carro que não seja um 4x4. Mas a gente tinha uma missão, a gente tinha que chegar até esse quilombo de Mombuca, essa comunidade de Mombuca, e lá fomos nós. E aí foi num fatídico dia, numa dessas areias, estradas de areia, que a gente colidiu o nosso carro. Sim, a gente bateu o nosso carro numa pedra, né? A batida foi tão grande que na hora a gente não conseguiu abrir as portas, a gente teve que sair pelas janelas do carro. A gente abriu o capô, o motor estava tombado dentro do carro, todo o óleo espalhado pelo chão. E foi nesse momento que a gente viu o nosso projeto de vida indo por água abaixo. Lá no Jalapão, a gente chegou no fundo do poço. Para consertar o carro, a gente não sabia nem por onde começar, essa que é a verdade. Seria preciso praticamente remontar a estrutura do carro em um lugar, em uma cidade com 4.000 habitantes, contando a zona rural. E extremamente longe de qualquer outra cidade. E nesse momento, a gente cogitou desistir do nosso sonho. E se não fosse a ajuda do Vando, o mecânico que nos acolheu, talvez a gente nunca tivesse conseguido realizar essa expedição até o fim. Ele, que morava na oficina mecânica, garantiu para a gente que fome e lugar para dormir a gente não teria problema. Então ele emprestou um quartinho da oficina mecânica, a gente apelidou esse quartinho carinhosamente de cativeiro, e foi lá que a gente passou 30 dias, 30 longuíssimos dias, esperando o momento do nosso carro estar pronto para sair. E foi só essa tranquilidade que o Vando nos passou, de que sim, era possível resolver o carro, e ele não sabia se a gente ia terminar a expedição, mas a gente sairia do Jalapão. E a partir desse momento de tranquilidade que ele nos passou, a gente começou a fazer o que a gente chama de uma faculdade de resiliência. Nesse momento, a gente precisou ter tranquilidade para desenvolver 5 habilidades que eram essenciais para a gente seguir adiante. Bom, a resiliência ela é um conceito que passa por várias áreas do conhecimento. Eu sou biólogo e, na biologia, por exemplo, resiliência é a capacidade de um ecossistema, de uma área, voltar ao seu estado original, se regenerar depois de sofrer uma devastação. Na física, a resiliência é a capacidade que um corpo tem de voltar ao seu estado original depois de sofrer uma deformação. E na psicologia ou na vida, a resiliência é a capacidade do ser humano atravessar ou passar por uma situação de problema e sair desse problema, de preferência melhor do que ele entrou. E como foi sair desse problema? A gente ficou com R$3 no bolso, com o nosso carro quebrado, ao ponto da gente ter que vender a gasolina do tanque para comprar comida. E a gente só conseguiu ter o autocontrole para continuar pensando e replanejando a expedição raiz pelo nosso mentor, que garantiu, o Vando era tão bagaceira, como ele mesmo dizia, que ele tinha apenas uma cama, ele não tinha nem fogão, nem geladeira. E no dia que o acidente aconteceu e que a gente decidiu morar na oficina mecânica, o Vando comprou uma geladeira e um fogão, abrigou a gente da oficina e garantiu que fome a gente não passaria. E pelo tempo que a gente precisasse, a gente ficaria na oficina. E foi com essa tranquilidade que a gente conseguiu conversar, e depois de longos 30 dias morando numa oficina do Jalapão, a gente conseguiu sair de lá. Bom, saindo do Jalapão, a gente enfrentaria um outro problema. O nosso cronograma já estava todo atrasado, e a gente deveria atravessar a região do Alto Xingu com o nosso carro. Bom, a região do Alto Xingu é completamente desabitada e na estação das chuvas fica completamente alagada. E o nosso carro estava destruído. Então a gente teve que adequar a nossa rota, nos adaptar para seguir em frente com o nosso plano. O nosso plano era conhecer a Amazônia e a gente não poderia fazer um retrato do Brasil que não mostrasse a Amazônia. Então, por conta disso, a gente subiu até Belém do Pará com o carro, deixamos o carro em Belém do Pará, pegamos todo o nosso equipamento, tripé, HD, computador, câmera, lente, meia dúzia de troca de roupa. Pusemos tudo nas nossas mochilas cargueiras, algo que não estava previsto, e começamos a fazer um mochilão dentro da expedição. Foram 45 dias navegando pelos rios da Amazônia, muitas vezes comendo maçã e queijo durante dias, e somente assim, nos adequando, a gente conseguiu manter a nossa proposta original dos 12 destinos. O que a gente teve que desenvolver também durante esses lugares foi muita humildade. Não que a gente não tenha sido ou não tivesse sido humilde no começo da viagem,
Mas até então a nossa moeda de troca ainda era o dinheiro, as relações ainda se baseavam no dinheiro. Depois da Amazônia a gente já não tinha mais dinheiro e a gente percebeu que as nossas relações tinham que mudar, né? O nosso próximo destino eram os Lençóis Maranhenses. Todo mundo aqui deve conhecer, porque os Lençóis Maranhenses é um dos destinos mais famosos do Brasil, mas a gente não queria retratar só os Lençóis Maranhenses, a gente queria retratar as comunidades que vivem nos oásis dentro do Parque Nacional. Só que são comunidades que ainda vivem sem luz elétrica, ainda sobrevivem de forma da pesca artesanal, de forma bem rudimentar. E são pessoas que não estão acostumadas com um relacionamento turístico, né? E foi aí que a gente teve que desenvolver a humildade e despertar a empatia dessas pessoas. A gente precisava chegar até esses lugares, ser aceito primeiro, depois explicar o nosso projeto para causar empatia e conseguir esse contato, né? E só dessa forma a gente conseguiu realizar e registrar fielmente essas comunidades. Nessas fotos que vocês veem aí, a gente teve que ficar 2 dias dormindo na cabana dos pescadores, até eles terem a confiança de vir falar com a gente. Então isso mostrou para a gente que a nossa moeda de troca na estrada passava a ser outra. Bom, saindo dos Lençóis Maranhenses, a gente teria não só que chegar até aqui de volta, mas teria que atravessar o Nordeste inteiro até chegar no nosso próximo destino, que era o sertão da Paraíba, o Cariri. E o nosso carro vazava óleo compulsivamente, tinha problemas elétricos, o nosso equipamento audiovisual já estava bastante cansado, as lentes começando a fungar. Para vocês terem uma ideia, a gente não tinha uma foto backupada, a gente não tinha HD de backup. A gente simplesmente tinha confiança de que a gente chegaria até o fim. Independente de ter um equipamento bom ou não, a gente seguia o nosso planejamento, fazia tudo o que era previsto e tinha claro na nossa cabeça que a gente chegaria aqui em São Carlos de volta, nem que tivesse que empurrar o carro. E foi o que aconteceu. Do Maranhão até Recife, toda vez que a gente precisava ligar o carro, ele só pegava no tranco. Então ficava um no volante, um ia lá para trás e empurrava um carro de 2,5 toneladas. Mas a gente tinha confiança que assim, ou seja como fosse, a gente chegaria até o fim. Mas só confiança numa hora dessa eu acho que não era suficiente. Então foi realmente conhecendo essas comunidades, vivendo das maneiras mais isoladas possíveis, que a gente reafirmou o nosso propósito. Essa viagem só foi possível porque a gente tinha um propósito muito maior do que a viagem em si. A gente, desde o planejamento, sempre afirmou entre a gente que a nossa ideia não era mostrar o nosso feito, não era mostrar uma viagem de carro, mas sim dar voz para essas comunidades que vivem de maneira isolada e que fazem do turismo de base comunitária uma nova saída para a entrada de dinheiro, para a movimentação econômica e para a preservação da cultura e dos ambientes que eles vivem, né? Essa família do Sertão do Cariri, a gente não conhecia, a gente nunca teve nenhum contato com eles, e a partir do momento que a gente chegou, a gente foi acolhido como filhos e tivemos literalmente casa, comida e roupa lavada durante uma semana, né? A avó não deixava a gente sair da mesa sem a gente comer antes uns 5 pratos de cuscuz. Então a gente veio de uma fase muito roots da expedição, de repente a gente estava fazendo 5 refeições por dia, né? E essas coisas só fizeram a gente reafirmar que tudo o que a gente estava fazendo tinha um propósito maior. E no fim dessa viagem, a gente começou a perceber que não era mais um projeto meu e do Márcio. Esse projeto, ele é um projeto de todos aqueles que passaram pelo nosso caminho, antes, durante e depois da viagem, mas principalmente durante a viagem. Cada porta que se abria para a gente, cada sorriso de acolhimento que a gente recebia, cada prato de comida, cada abraço, cada entrevista sincera que a gente fazia, a gente percebia que eram aquelas pessoas que estavam fazendo a Expedição Raiz, não a gente. Então, a gente percebeu que existe uma gratidão imensa, eterna, infinita por cada uma dessas pessoas que passou por nós, e a Expedição Raiz é fruto principalmente delas. Nós somos meros agentes, vetores que fizeram possível, mas o projeto é dessas pessoas. E foi assim, depois de 240 dias na estrada, depois de percorrer mais de 24 mil quilômetros e de passar por 18 estados do Brasil e manter os mesmos 12 destinos que nós nos planejamos, gastando R$25 mil durante toda a expedição, que a gente concluiu a nossa viagem. E uma vez que a gente chegou e começou a tratar as 60 mil fotos que a gente trouxe,
os 12 terabytes de vídeo que a gente trouxe e começou a divulgar a nossa história, a gente começou a virar notícia nas principais mídias do país. Telejornais, revistas muito conhecidas e sites, todo mundo começou a contar a nossa história. E o nosso objetivo era contar a nossa história para o maior número de pessoas possível. A gente editou um documentário, né, sobre turismo de base comunitária de 30 minutos. Esse documentário foi selecionado em 8 importantes festivais etnográficos e de turismo pelo mundo, e isso deu muita notoriedade ao nosso projeto. Isso deu muita visibilidade para a gente conseguir o nosso objetivo final, que era colocar a Expedição Raiz na TV. E esse ano, a Expedição Raiz estreou na TV, em 12 episódios, e realmente com a essência. A gente está mostrando o trabalho sobre o turismo comunitário, a vida dessas pessoas e dando protagonismo aos verdadeiros raízes do Brasil. E como a gente falava no carro, durante a viagem, ainda é só o começo. Então agora, o nosso plano é fazer as expedições raízes ao redor do mundo e o nosso próximo objetivo é rumo às raízes indígenas da América Latina. Só que não mais nós dois, a família cresceu, minha esposa e meus 2 filhos irão com a gente, o Márcio vai com uma moto acompanhando a gente, e esse é o nosso próximo objetivo, ir atrás das raízes indígenas da nossa América Latina. Muito obrigado. Muito obrigado.